Professor Alexandre Medeiros, PhD em Física, trabalha na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Explica pra gente aí a possibilidade de um terremoto de largas proporções um dia atingir o Nordeste brasileiro. Olha, em largas proporções é altamente improvável. Porque o que é largas proporções? É um terremoto acima de 7, 8 ou 9, terremoto gigante realmente. Dessas proporções é quase que impossível, porque o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, né? Então, os terremotos que poderiam acontecer e que acontecem são terremotos intraplacas. Esses terremotos, eles podem ser provocados por proximidade de falhas, né? Não é a fronteira de uma placa, são falhas, acomodações do terreno, explosões, hidrelétricas próximas, por compressão exercida pelo lago de uma hidrelétrica próximo de falhas, o que não acontece, por exemplo, em relação a Itaipu, não acontece. Então eu acho muito difícil que possa acontecer no Brasil um terremoto, por exemplo, comparável com o que aconteceu no Chile em janeiro do ano passado, ou do Japão, mais recentemente, nesse ano, em março desse ano. Muito, muito improvável. A região Nordeste tem alguns pontos com atividade sísmica, com boa frequência. Eu queria que você explicasse a diferença desses pontos com relação a lugares que são constantemente atingidos por terremotos, terremotos mais fortes em outros lugares. Os terremotos mais fortes, como aqueles que acontecem no Japão, os que acontecem no Havaí, são terremotos provocados pela colisão, pelo atrito de placas tectônicas. A placa tectônica é como se fosse uma ilha de pedra, uma gigantesca ilha de pedra, onde os continentes estão repousando nela. O problema é que o Brasil está no centro, no meio de uma placa, diferente mesmo do Japão. O Japão está na confluência, na fronteira entre três placas. Então elas estão se atritando toda hora ali, e a proximidade desses atritos faz com que se tenha terremotos de grande magnitude. No Brasil, os terremotos de grande magnitude não ocorrem, dada a distância enorme dessa fronteira das placas tectônicas. As outras causas de terremotos não seriam suficientes para que se tivesse terremotos de magnitude superior a 7,5. O maior de todos que aconteceu no Brasil foi um de 7 em 1955 e numa região inóspita, no Acre. Mesmo assim, por que no Acre? Porque o Acre fica mais próximo da região andina. Então, um reflexo de um terremoto da região andina. O epicentro, o local na superfície da Terra, que é a projeção dela do foco do terremoto, localizou-se, mesmo desse 55, na região andina. Não foi gerado no Brasil, foi sentido no Brasil. É praticamente impossível já ter terremotos do tipo desse do Japão no Brasil, só se for a queda de um meteorito. E aí você não vai se preocupar mais com o terremoto, né? Caindo meteorito... Se cair um meteorito de grandes proporções, feito aquele que extinguiu os dinossauros, aí a raça humana vai ser extinta. Não precisa ficar preocupado com prejuízo nenhum, porque não vai ter ninguém para contar a história depois.